Pessoal, boa noite. Então, estamos aqui com a nossa aulinha online, né? Para compensar que eu não estou aí para ajudar vocês. Então, hoje eu vou dar uma revisadinha nos conceitos, tá bom? E vocês vão também fazer alguns exercícios. Vamos ver o exercício da última aula. E vocês vão fazer o exercício aquele que a gente deixou para vocês pensarem, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma revisão no conceito de código, de dados, de variáveis, tipos de dados, e vamos direto para o exercício, ok? Então, só revisando, né, as formas com que eu posso entender o que é um algoritmo, tá bom? Então, aqui, ó, nós podemos enxergar um algoritmo como sendo parte de um programa, né? Então, lembra que eu mostrei para vocês, falei na sala de aula da composição, um sistema é um elemento funcional que tem um propósito, ele é composto por vários elementos, esse elemento é um programa, e um programa pode ser composto por vários algoritmos. Lembra que eu fiz até comparação com o sistema digestivo, lembram disso? Pois então. Então, um programa de computador, né, ele tem basicamente, em geral, 3 elementos, tá bom? Principalmente em sistemas de informação. Eu tenho a interface com o usuário, que é o caminho pelo qual o seu programa interage com o mundo, tá? Então o usuário vem, fornece informações para o programa e recebe informações por meio dessa interface, tá? O usuário não precisa ser uma pessoa, tá? Pode ser um outro programa usando esse programa, tá bom? Um programa pode usar outro, ok? Eu tenho também regras de processamento, que é o corpo, né? O coração do algoritmo são as regras de processamento. Ou regra de negócio, ou algoritmo é a mesma coisa. Ele vai transformar esses dados que entraram aqui na saída. E alguns programas eu tenho também uma etapa de persistência, um conjunto de funções de persistência, que fazem o quê? Guardam essas informações que foram enviadas pelo usuário, ou informações que foram transformadas, ou informações sobre a respeito do próprio estado do programa, tá? Guarda para uso posterior, né? Então é com isso que você consegue desligar o programa e depois continuar fazendo com que, garantindo que ele continue executando o serviço dele, tá bom? Então isso aqui é o conceito de algoritmo, né? Então ele pode ser visto como uma função também, né? Eu dou o exemplo aqui do algoritmo onde eu tenho entrada, saída. Se eu chamar essa saída de y, a entrada de x, e falar que meu algoritmo é uma função f, então o algoritmo é um elemento que transforma as entradas x em y. É uma função que transforma entradas em saídas. Tanto que existem algumas linguagens que têm exatamente essa característica, tá, gente? Tem, por exemplo, chamada linguagem funcional. Lisp é uma linguagem que tem essa característica, ok? Bom, então é isso. Se lembra que a gente falou disso, né? Bom, outro exemplo que eu dei na sala de aula, né, foi comparando o cozinheiro lá e a cozinha e o que ele tem em mãos lá para fazer um prato, com o nosso mundo da computação, para vocês entenderem um pouco os papéis, o que é variável, etc. Né? Então eu falei para vocês, olha, né, imagina que a memória do meu computador, que é essa área que está marcada de preto aqui, né, imagine que ele é um espaço, né, disponível, um espaço que vocês já conhecem, né, espaço de 5 GB, 10 GB, depende de quanto tem a máquina sua aí. Quando um programa vai para a memória, você executa um programa, o que acontece? Esse programa ele entra no espaço de memória e dentro dele ele tem 2 espaços bem definidos, tá bom? Uma é uma área que a gente chama área de código, tá? Que é onde fica o quê? A receita, o livrinho de receitas que o cozinheiro vai precisar seguir, né? É como ele transforma os ingredientes que estão entrando aqui, as entradas, na saída que é o prato, ok? E a memória? O que é? A memória é o espaço de trabalho desse cara, né? É onde ele guarda os ingredientes que ele vai usar na receita, tá bom? Então ele tem potinhos onde ele coloca essas informações, e ele tem potinhos que ele vai ajudar para misturar as coisas, para temperar, etc. Tem potinhos auxiliares. Então, logicamente, o cozinheiro, né, ele vai saber quantas dependendo da experiência do cozinheiro, né, ele vai saber quantas vasilhas ele vai precisar, e às vezes até aparece aqui na receita, né? Separe uma panela com isso, separe um copo disso, uma xícara daquilo. Então ele já diz quais são os elementos que a pessoa vai precisar, ok? Então nessa analogia que eu fiz foi falar o quê? Que o processador é o nosso cozinheiro, ele vai seguir essa receita aqui,
né? E ele vai manipular os ingredientes que no nosso caso da área de TI, né, são as informações, tá bom? Então aqui, ó, o que são essas vasilhinhas aqui de alumínio, né? São as nossas variáveis, são espaços de trabalho nomeados, né? Eu defini aqui atrás, ó, né? Desculpe, vou definir aqui na frente. Ops. São espaços de trabalhos, né? De trabalho onde eu posso colocar os ingredientes e fazer algumas operações. Então, os recipientes onde os ingredientes, né, que são os dados, são armazenados e manipulados, são as nossas variáveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3, né? Então, vocês vão ver que uma das características das variáveis, e está aqui, né, é que essas variáveis são espaços limitados de memória. Então, vocês veem aqui que o potinho não cabe uma quantidade infinita, né? Cabe uma quantidade limitada de ingrediente ou de informação, com nomes apropriados. O que são esses nomes, né? É porque o nosso processador, nosso cozinheiro aqui, se ele precisar buscar na receita, falar o seguinte: pegue o vasilhame de alumínio. Pô, tem 3, qual que eu vou pegar? Pegue o que tem macarrão, pegue o que tem cogumelo, pegue o 5, pegue o 1. Então eu dou um nome apropriado para isso. Pode ser um número, pode ser de acordo com o que está lá dentro, entendeu? Então eu tenho que dar um nome para essa variável. Por isso que eu falo, ó, são espaços limitados de memória com nomes apropriados pertencentes a um programa, esses espaços de memória, e eles são utilizados para armazenar esses dados durante o período de execução do programa, ok? Então, dependendo da linguagem de programação, então a linguagem de programação que determina isso, a gente tem variáveis tipadas ou variáveis não tipadas, ok? Variáveis tipadas só aceitam um tipo de dado para o qual foram, está escrito errado aqui, né? Foram especificados. Vou até corrigir já para não ter problema. Foram especificados, ok? Vamos lá. Eu estou falando aqui também que existem linguagens fortemente tipadas, linguagens simplesmente tipadas e linguagens não tipadas. Então você pesquisa isso depois, tá? Vai lá no Google, na Wikipedia, e procura o que é linguagem fortemente tipada, tá bom? É bom para vocês ampliarem os conceitos. Outra coisa que eu coloco aqui importante, né? Lembre-se, tudo num computador é feito de números. Então o que muda quando a gente fala de um tipo de dado, é a forma com que eu estou orientando o computador a olhar para esses números, né? Então, se eu falo que existe, por exemplo, eu estou trabalhando com o número 65. Para a gente, o número 65 é um inteiro. Se eu coloco numa variável do tipo inteiro, o computador vai enxergar ele como sendo um inteiro. Mas se eu ponho ele numa variável do tipo real, o computador vai ver ele como sendo um número real, tá? E se eu ponho esse número 65 dentro de uma variável do tipo caractere, ele vai entender isso como sendo um caractere. Se você for na internet e procurar tabela ASCII, né? Vamos fazer isso aqui agora, ó. Tabela ASCII, vamos lá. Deve ter até já definido aqui no meu tabela ASCII, tá? Wikipedia, ok? Olha que interessante. Vamos procurar aqui o número 65. Tá aqui, ó. O número 65, certo? O número 65 corresponde à letra A. Então, se eu guardar o número 65 numa variável do tipo caractere, na realidade eu estou guardando o quê? O caractere A, certo? Então, depende da forma que eu vou olhar para isso. Desculpem. Bom, aqui falo também, né? A quantidade de características dos tipos de variáveis depende da linguagem, né? Então eu vou complementar aqui a minha aulinha colocando assim, ó, em Java, por exemplo, existem os tipos float, double e big decimal para representar. Eu vou botar aqui em letras maiúsculas porque nós estamos falando do mundo de objetos. Java é assim, né? Big decimal para representar números reais. Então eu tenho que estudar na linguagem, né, e ver qual que é o propósito
de cada um dos tipos, quais eu tenho e como eu uso cada um, tá bom? Lembraram disso então? Ficou claro o que a gente conversou? Ok. Então, próximo slide. Então, aqui eu falo de uma coisa importante, gente, os passos para construir um programa, tá bom? Primeiro passo, entender o problema, ok? Não adianta você ouvir o enunciado, não adianta você ler o que é o problema e ir direto para o computador para resolver. Entende, degusta, experimenta aquele problema, exercita, pega exemplos. Então, por exemplo, se você vai fazer um sistema para a área de contabilidade, né, o cara fala assim, eu preciso de um programinha que vai fazer aqui o orçamento, tal, não sei o quê. Você vai pedir para ele, me mostra um orçamento, me ajuda a compor um orçamento. Então você tem que entender o que é orçamento, você vai ter que estudar os conceitos daquela área, tá bom? Existe até uma especialidade dentro da área de sistemas de informação, que é o analista de negócios, né? O analista de negócios é uma pessoa que entende, o papel dele é principal, é entender, se aprofundar e entender os ambientes de negócio, tá? Então, entender o problema. Próximo passo, né? Identifique os passos necessários para você resolver esse problema, ok? Esboce isso, coloque num papel, tá bom? Passo 2 aqui, 90% da solução não tem nada a ver com computadores. É o que? É você saber o que é o problema e saber os passos para resolver. Então esboce esses passos no papel, que é o que eu falo no item 3 aqui, para ficar claro, para você tangibilizar esse conceito, né? Você deixar explícito para você mesmo esse conceito, tá bom? Valide a solução, faz um exemplozinho com valores, preenche os dados necessários para ver se você está entendendo o problema e se ele está sendo resolvido corretamente, tá bom? E o último passo é otimizar a solução. Só depois de garantir que o programa está funcionalmente correto, ou seja, ele está executando a função correta, está transformando as entradas em saída da forma correta, é só depois disso que você vai otimizar, né? E otimizar é o quê? É fazer o mesmo, executar a mesma função, só que com menos tempo, né? Ou menos esforço de processamento, ou com menos espaço de memória, ocupando menos espaço. É isso, ok? Então a gente viu na aula que isso aqui, né? Um objetivo, né? Construir um programa que resolva a soma, que obtenha a soma de dois números. Não vimos isso? Ótimo, ótimo. Então vamos relembrar aqui, né? O que a gente fazia? O objetivo era o quê? Construir um programa que produza a soma de dois números. Como é que ele vai fazer? Bom, na interface com o usuário eu vou obter esses dois números. Depois eu vou ter um processo para cumprir o objetivo, que é produzir a soma dos dois números e armazenar esse resultado em algum local. Então eu falei que resultados intermediários, né? O computador consegue guardar, ele tem uma memóriazinha muito pequenininha. Vocês vão ver isso em arquitetura de computadores chamados registradores, tá bom? Mas para eu trabalhar com isso eu tenho que colocar ele numa variável. Então eu tenho duas aqui, né? E tenho que armazenar em outra variável. E finalmente eu apresento o dado ao usuário. Então é isso que eu tenho que fazer com o nosso programa, tá bom? Lembram disso, né? Então, ó, experimentando a solução ainda no papel, né? Então, como que eu gostaria que meu programa funcionasse? Tá lá, informe o número 4.56. Informe outro número 3.44. Depois ele faz a soma, né? 4 e 3, 7, 505654 e ele vai resultar 8. Tá bom? Deve estar certo aí, né? Então, olha só. O que você descobre olhando para isso aqui? Bom, você descobre que você vai trabalhar com números reais, tá bom? É interessante, especialmente interessante quando a outra pessoa dá os valores para você. Aí que você vê que jeito que a pessoa quer trabalhar. E você descobriu também que eu preciso de três variáveis, ó. Uma variável para guardar esse número, o primeiro, 456, uma para guardar o 344 e outra para guardar o resultado. Então eu tenho que obter esse valor do usuário, guardar na variável, obter o valor, guarda na variável, atribuo a variável. Estou escrevendo aqui embaixo, ó. Uma informação adicional.
damos o nome de atribuição ao ato de se colocar um valor em uma variável. Então, o símbolo de igual. Então, existe um símbolo de atribuição. Faça a soma e atribua uma variável. Existe isso em todas as linguagens de programação. Tá bom? É o que a gente chama do operador de atribuição. Ok? Outras formas de representar um programa, né? Pode ser com português estruturado. Então, aqui eu estou basicamente descrevendo aquilo que a gente viu na página anterior. Aqui, né? E existe também fluxograma, tá? Que é a referência da Wikipedia para o fluxograma, tá bom? São símbolos que são utilizados para descrever os conceitos. Então, a pessoa que já sabe ler fluxograma, melhor para isso aqui, sabe que isso aqui é uma leitura, não sabe nem ter escrito. É uma entrada de dados, estou entrando com V1 e V2. Eu sei que aqui eu vou ter uma soma, um processamento, e aqui eu vou ter uma apresentação dos resultados. Tá bom? Então, veja que quando eu descrevo o programa, quando eu entendo, quando eu exercito, eu começo a descobrir essa sequência de execução, descobrir as variáveis, tipos de dados que eu preciso, ou seja, eu estou entendendo o problema. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Então, abra um Visual G. Vamos lá. Vamos passo a passo. Vamos deixar isso aqui no cantinho. Ó, aqui no cantinho. Vou fechar esse aqui. Eu estou com o Visual G em algum lugar aqui. Ah, tá aqui. Vamos jogar ele pro cantinho também. Então, pronto. É isso que eu quero, ó. Ó. Né? Então, tá aqui. Algoritmo soma de dois números. Ótimo. Né? Função: obter a soma de dois números reais. Ok? Autor: aquele que vos fala, Fabiano. Bom, o que eu falei para vocês na aula? Tá? Deixa por último as variáveis. Escreve o problema primeiro. Então, olha só. Vou escrever o problema aqui no meio, tá? Olha como é que eu vou escrever isso aqui. Vou escrever assim, ó. É isso que eu quero que aconteça. Escreva, vou pedir para o computador, escreva. Informe um número. Tá errado aqui, ó. Informe um número. Isso. Um número. E tem dois pontinhos, um espacinho, tá lá. Eu vou pedir para o computador. Computador, leia isso e guarde isso numa variável, né? Leia, né? Leia e guarde numa variável. Então, esses comandos, escreva, leia, certo? Você tem que estudar o manualzinho da linguagem, tá bom? Quais são as instruções da linguagem do Visual G. Então, em Java, por exemplo, né? Em Java, essa mesma instrução aqui você escreve assim, ó. System.out.println informe um número. Opa. Ok? Essas aqui, ó. Então, essas duas linhas aqui são linguagens, são instruções semanticamente equivalentes escritas na sintaxe específica. Essa do Visual G e essa do Java, tá bom? Então, vamos lá. Estou lendo um número e vou pôr ela no valor 1. Ok? Então, igualzinho está lá agora, vamos escreva informe um outro número. Ok? E eu vou ler, pedir para o computador ler esse valor e guardar no valor 2. Tá bom? Opa, ler, não leia. Bom, o que mais? Agora eu preciso, né? Eu preciso, igual o meu programinha manda aqui, eu tenho que calcular a soma, certo? Então vou fazer isso aqui. Soma igual valor 1 mais valor 2. Ó, vou fazer igualzinho o fluxograma. Vou mudar aqui para V1, aqui para V2, aqui para V1, aqui para V2. Pronto, tá igualzinho o fluxograma. Ó. E agora eu vou apresentar a soma, né? Vou apresentar bonitinho. Escreva o resultado da soma certo? Escreva soma. Ó, que legal, hein? Acabou o nosso programa, fim, né? Então, fim do algoritmo. Ok?
Então, o que acontece? Vamos executar isso no Visual G, tá bom? Então vamos lá. Executar. Tem o executar passo a passo, tem o executar também, depois vocês brinquem com isso aí, tá bom? Então executar. Ah, deu pau. Por quê, hein? Por que vocês acham, hein? Vamos ver aqui. Variável V1 não encontrada. Terminar. Por quê? Porque eu declarei as variáveis aqui. Declarei não, utilizei as variáveis aqui, ó. E esqueci de declarar. Ah, Fabiana. Então vamos ver aqui. V1 é um real. V2 é do tipo real. E V e soma é do tipo real. Ah, agora ficou bom. Ok? Vamos ver. Executar. Ah, olha lá. Igualzinho a gente pediu. Olha só. Informa o número. Vamos ver se está certo. 4.56. Isso eu não sei se é ponto ou se é vírgula, mas vamos ver. Informe outro número. 3.44. Sintaxe incorreta. Ah, olha que interessante, gente. Deu um erro. Vocês têm ideia o que é? O que é sintaxe incorreta, né? Apareceu aqui, ó. Sintaxe incorreta. O que é isso, hein? Bom, significa que isso é a semântica que eu quero descrever, mas não é a sintaxe correta para essa linguagem. Então, mais um erro no meu programa. Terminar. Então, conceitualmente ele está correto. Por quê? Por que sintaticamente ele está correto? Porque no Visual G a atribuição é dessa forma. Eu vou pegar o resultado dessa soma e vou jogar dentro dessa variável. Ok? Legal. Então vamos ver agora, mais uma vez, hein? Então, vida de programador é assim, gente. É tentar, ir corrigindo. Não tem jeito, tá bom? Depois que você estiver dominando os conceitos de sintaxe e os conceitos da linguagem, a sintaxe da linguagem, né? Aí, meu amigo, você vai, de cara, você vai executar. E já está com erro aqui, olha. Ó, tá com erro. Não vou nem executar. Vou parar. Certo? Não sei como é que para. Ok. É um ESC. Vou parar porque foi um S a mais aqui. Ok. Então, vamos lá. F9. Vamos lá. Informe o número. Vou puxar para cá. 4.56. Ah, eu pus 57. Mas tá bom. Vai passar um. Né? Outro número. 3.44. Ah, o resultado é 801. Ok? Ótimo. Igual nós esperávamos, hein? Muito bom. Então, o nosso programa está funcionando. Será que funciona para número negativo? Será que funciona quando o valor é zero? O primeiro valor é zero? E se não colocar nada no primeiro valor, no segundo? O que acontece se eu der um enter só? O que acontece? Já testaram? Então, vocês vão testar aí. Então, pronto. Esse foi o nosso primeiro programinha. Vocês lembram deles, né? Ok. Então, agora nós vamos entrar num negócio mais sofisticado. Vocês se lembram disso aqui? O nosso problema é: qual o investimento total aproximado que farei na faculdade, considerando o valor da mensalidade, o custo mensal de transporte, o custo da oportunidade associado ao tempo que você fica na faculdade e o custo financeiro relacionado, considerando a taxa corrente de poupança. Tá bom? Então, assim, isso é o problema que a gente quer resolver. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender o problema. Ok? Então, primeira coisa, tem algumas coisas aqui, né? O que é custo de oportunidade, vocês sabem? Então, vai lá na Wikipedia, pesquisa o que é custo de oportunidade. Como eu falo que é o custo total que eu faço na faculdade, então é quanto eu paguei na faculdade a cada mês. Na realidade, em sala de aula, a gente incluiu outros itens aqui, né? Não sei se vocês se lembram que colocamos custo de material, né? Teve outros custos que a gente falou que a gente nem ia considerar, como por exemplo, quanto custa você ficar longe da sua família, né? Existem coisas que não é possível quantificar, mas são relevantes, né? Então, já fica claro que nessa questão aqui, né, que eu estou perguntando, a quantidade de meses aqui, ela é importante, tá bom? Putz, e como a taxa de poupança entra no cálculo? Onde que ela vai entrar? Então você tem que pensar, você tem que pesquisar, você tem que esboçar, né? Então
Então, lembrar sempre, gente, o objetivo não é programar é meio, né? É um meio que eu tenho para atingir um fim, e o fim é resolver o problema. Nosso objetivo que a gente quer é resolver o problema. Ok? Então tem que rabiscar, tem que esforçar, tem que pensar, tem que pesquisar o tema específico. Então eu falo aqui no final, o maior defeito de um profissional de TI é a preguiça. É o profissional que não quer ler um livro de 400 páginas, vai ter muito para vocês lerem. É o profissional que não quer estudar finanças. Se você for trabalhar num sistema que é financeiro, você vai ter que aprender finanças. Então não tem jeito, tá bom? Essa é a sua vida, é a vida que você está escolhendo e, como vocês mesmos falaram, eu espero que vocês fiquem muito ricos com isso, tá bom? Então vamos resolver esse problema, ok? Anotaram aí? Valor da mensalidade, custo mensal de transporte. Anote isso no papel que as informações vão ser importantes, tá bom? Então vamos pensar a respeito. Vocês estão vendo o barulho que eu estou tomando um refrigerante aqui. Então o que a gente quer? Olha só, eu quero construir um algoritmo que calcule o investimento total. Eu vou entrar com ele o investimento mensal. O que é investimento mensal? É a soma disso, do valor da mensalidade, do custo mensal do transporte, o custo de oportunidade, tá bom? Eu vou informar o prazo que eu vou fazer esses pagamentos. Então se eu vou pagar durante 36 meses, 24 meses, 60 meses a faculdade, eu não sei o plano de cada um, então vocês vejam o plano de cada um aí, tá bom? E eu entro também com a taxa de juros. Para que serve a taxa de juros? Hein? Por que isso é importante, gente? Porque olha só, se hoje você pegar o dinheiro da mensalidade e você guardar na caderneta de poupança, ele vai render todo mês, não vai? Então eu tenho que calcular isso, porque o que a gente calcular é o quê? É o investimento total. Se vocês pesquisarem aí, aqui embaixo tal, o que é custo de oportunidade, você vai ver que você tem que considerar isso no cálculo. Ok? Então esboça aí a composição do investimento mensal. Veja aí como a taxa de juros de poupança entra na conta. E considere assim, para você entender, considere casos simples. Se eu fosse pagar um mês só, como ia ficar? Se eu fosse pagar 2 meses, 3 meses, 5 meses, N meses, como é que ficaria? Ok? Então você tem que esboçar, organizar, mexer com a solução. Então vamos fazer isso aqui, ó. Deixa o nosso amigo aqui paradinho. Eu vou abrir uma planilha. Ok? Então olhem, ó. Vou jogar aqui pro lado, tá bom? Pra gente poder entender esse problema direitinho, ó. Então vamos lá. Quais são os elementos que entram no nosso cálculo, tá? Entra o investimento mensal, ok? Como é que é calculado isso? É a mensalidade mais a despesas com deslocamento, transporte. Vou colocar transporte aqui, transporte, e entra também o custo de oportunidade. São os 3 elementos que a gente quis colocar, achou relevantes nesse momento para colocar no nosso cálculo, não foi isso? Então olha só, nossa mensalidade vai ser 1.100, transporte, vamos supor que vocês gastem aí sei lá, R$7, R$8, R$7 por dia. Então 22 dias úteis, 22 vezes 7, em média R$154. E o custo de oportunidade, eu vou considerar que vocês, considerando o nível que vocês têm aí, que vocês conseguem ganhar aí R$1.000 por mês, trabalhando 4 horas. Em vez de vocês estarem aí na faculdade, vocês estariam trabalhando, tá? Esse é o custo da oportunidade, tá bom? Então estou falando aqui de forma resumida, né? Quanto eu estaria ganhando se ao invés de estar na faculdade eu estivesse usando esse tempo para ganhar dinheiro. Então esse é o objetivo. Então nosso investimento mensal, que é uma variável importante, eu vou chamar ela de IM aqui, é o somatório desses elementos, tá bom? Então nós temos aqui a nossa primeira variável relevante, que o valor é 2.254, tá bom?
Então essa aqui é a nossa primeira variável relevante. O que mais? Eu tenho o prazo P. Vamos jogar aqui para a direita, foi esse aqui. Nosso prazo é de, sei lá, 24 meses, tá bom? Então esse aqui é o nosso prazo. Ok, muito bom. E eu tenho uma taxa de juros, né? Daqui a pouco vocês vão ver onde está a taxa de juros, é importante. Mas vou aqui juros J, ok? E a taxa de juros de poupança, eu acredito, olhem na internet, mas eu acho que está em torno de 0,5%, ok? Então é isso aqui. Tá bom? Ok. Então onde que a gente vai usar esses elementos aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha que interessante. Se você fosse pagar, vamos supor que a duração do seu curso fosse só um mês, tá? Vou colocar centralizado aqui para ficar mais fácil de ver. Um mês. Quanto você pagaria? Pagaria 2.254. Concorda? Então, nesse caso aqui, o total é igual ao próprio valor do investimento mensal, que é de um mês só. Concordam? Imagino que todo mundo concorda comigo. Tá bom? Vamos ver agora. Se fossem 2 meses. Então, no primeiro mês eu pagaria 2.000. Vou jogar aqui para baixo um pouquinho. Cenário de duração de 2 meses. No primeiro mês eu pagaria 2.254. No segundo mês eu pagaria de novo 2.254. Só que eu tenho também, esse dinheiro estava guardado na poupança. Eu tenho que obter os juros relacionados a isso. Ok? Então esse componente aqui é o investimento mensal. Este componente aqui de baixo é o investimento mensal mais o valor do mês anterior, que é o investimento mensal, vezes os juros. Ok? Concordam com isso? Imagino que todo mundo concorda comigo, né? Ó, este valor do segundo mês é este investimento, que é o investimento mensal, mais a taxa de juros aplicada sobre o que eu tinha antes. O que eu tinha antes era só IM, então apliquei a taxa de juros. Tá bom? Que outra forma de escrever isso aqui é assim, né? É IM que multiplica 1 mais J. Concordam comigo, né? Ok. Então, o meu total é a soma disso tudo. O total é igual a IM mais IM que multiplica 1 mais J. Ok? É o total dos 2 meses. Bom, estamos começando a enxergar isso aqui. Agora vamos para 3 meses. Vocês estão vendo que nós não estamos tratando de computação, nós estamos entendendo o problema. Ok? 3 meses. Então vamos calcular para 3 meses aqui. Como é que ficaria? Primeiro mês, paguei 2.254. Segundo mês, paguei 2.254. Coloquei na poupança, certo? Mas eu ganhei os juros do mês passado, que é igual a isto aqui, vezes a minha taxa de juros. Então, de novo, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho IM e eu tenho o IM aqui, mais IM vezes J. Ok? Todo mundo concorda com isso, certo? E no terceiro mês, o que eu tenho? Ora, eu tenho 2.254. E eu tenho juros aplicados sobre o que, gente? Aplicados sobre tudo isso aqui que estava na caderneta de poupança. Tá bom? Então, eu tenho os juros, eu tenho a somatória de todos esses elementos aqui, ok? Vezes a taxa de juros. Ok? Então, eu tenho, ó, IM de novo,
mais tudo que eu tinha no mês anterior, IM mais do primeiro mês, mais o IM, mais IM vezes J, certo? Tudo que eu tinha no mês anterior, vezes J. Ok? O somatório do mês anterior, vezes J. Então, isso é o que eu tenho no terceiro mês. Então, o meu total é a soma disso tudo. Ok? Então, é o primeiro mês mais o segundo mês, que eu paguei mais o IM vezes J, mais o terceiro mês, que é o IM, mais, podemos fazer assim, IM vezes J, mais IM vezes J, mais IM vezes J. Então, olha, primeiro mês, me confundi aqui, gente, ó, primeiro mês, segundo mês, mais o terceiro mês. O terceiro mês é o quê? O IM mais, aplicando a regra distributiva, IM vezes J, mais IM vezes J, mais IM vezes J elevado ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Hã? Todo mundo concorda? Agora, olha só. Como é que eu posso escrever essa expressão? Então, vamos começar a dar uma brincadinha com essa expressão. Ó. Eu tenho IM aqui, certo? Eu tenho olha que interessante. Vocês estão vendo que eu tenho 2 IMJ? Olha que interessante. Olha essa expressão aqui. IM mais IMJ. Ó, IM vezes J. Então, eu tenho o primeiro mês e o segundo mês. E eu vou reescrever o terceiro mês assim, ó. IM mais 2 vezes IM vezes J mais IM vezes J elevado ao quadrado. Ok? Todo mundo concorda com isso? Ó, o que eu fiz? IM mais IM vezes J, que é o primeiro mês mais o segundo mês. E no terceiro mês eu reescrevi, ó, IM, 2IMJ mais IMJ ao quadrado. Vocês se lembram disso aí da matemática? Vocês se lembram do negócio que era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Vou reescrever isso aqui de outra forma que vai ficar fácil para vocês enxergarem isso. IM mais IM vezes J. Vou mexer só no último fator, tá bom? Olha que interessante. Se você fizer isso aqui, IM vezes 1 mais J, isso tudo elevado ao quadrado. Você concorda que isso aqui, ó, vai dar, o quadrado do primeiro é 1. Eu vou escrever, antes de escrever, vou escrever assim, ó, 1 mais 2 vezes J mais J ao quadrado. Opa, J ao quadrado. Vocês concordam que dá a mesma coisa? Concordam com isso? Ó, esta expressão aqui, finalzinho, tá? Ó, essa expressão IM mais 2IMJ mais IMJ ao quadrado é a mesma coisa que isso. IM que multiplica 1 mais 2MJ, então IM que multiplica 2J dá 2IMJ mais IMJ ao quadrado, IM vezes J ao quadrado. Concordam? E vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa disso? IM mais IM vezes J mais IM vezes 1 mais J elevado ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Pois bem, então eu vou voltar na expressão que a gente tinha achado para os dois primeiros termos, que é a soma do 1 com 2. Olha só, total é igual a IM mais IM que multiplica 1 mais J mais IM que multiplica 1
mais J elevado ao quadrado. Opa! Olha que interessante, gente. Então esse é o total que interessa pra gente. Eu vou pôr ele amarelo. Este é o total que interessa pra gente. Esse é o total que interessa pra gente. Olha que interessante. Parece que nós chegamos numa expressão, tá? O que dá a impressão é o quê? Que se nós tivermos 1, 2, 3, 4 meses, como é que isso aqui seria calculado? Seria assim, ó. Desculpem, 2.254 do primeiro mês, mais 2.254 do segundo mês, mais isso aqui vezes a taxa de juros. Vamos colocar aqui a taxa de juros, certo? O terceiro mês, 2.254, certo? Mais o que? Mais a soma de tudo que eu tenho antes. Vou fazer assim, vou fazer soma de tudo que eu tenho antes vezes a taxa de juros, certo? E no quarto mês, 2.254 e a soma de tudo que eu tenho antes vezes a taxa de juros. Não seria assim? Não é isso? Então, o nosso total não seria, né? O total não seria isso aqui, exatamente numericamente igual a soma disso tudo aqui. 9.083. Então, qual que é o tiro que eu quero dar, a hipótese que eu quero levar para isso aqui? Seguindo a linha de raciocínio que a gente descobriu nesta linha aqui, certo? Eu vou apostar o seguinte. Eu vou apostar que o total no mês 4, total mês 4, ele é igual ao seguinte. Ele é IM mais IM vezes 1 mais J mais IM, vou jogar um em cada linha. Total é IM mais IM que multiplica 1 mais J, certo? Mais IM que multiplica 1 mais J, isso aqui fecha, elevado ao quadrado. Vocês concordam que isso aqui é exatamente o que a gente calculou aqui? Olha lá, IM que multiplica 1 mais J, IM que multiplica 1 mais J ao quadrado, tá aqui, certo? E o último fator, eu vou falar que é IM que multiplica 1 mais J elevado ao cubo. Olha que legal. Essa expressão é IM que multiplica 1 mais J elevado a 0, 0 é 1, deu certinho. Esse aqui, 1 mais J elevado a 1. Esse aqui, 1 mais J elevado a 2, 1 mais J elevado a 3. Vamos ver se bate. Vamos escrever essa expressão aqui. Ó, vamos calcular esse total de outra forma agora. Tem que bater, hein? Então, isso é igual o valor mensal 2.254 que multiplica, não, mais 2.254 que multiplica 1 mais a taxa de juros, mais 2.254 que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao quadrado, mais 2.254 que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao cubo. Ok? Perfeito, hein? Conclusão, a gente achou uma regra de formação. Olha que barato, gente.
Então, qual que é a nossa regra de formação? Qual que é a nossa regra? O que nós descobrimos? Né? Nós descobrimos que o total do mês N, eu vou deixar esse cara guardadinho aqui, vou escrever em outro aqui agora. Ó. O que eu descobri foi isso, gente, ó. O total N é igual IM mais IM, que multiplica 1 mais J, mais IM, que multiplica 1 mais J elevado ao quadrado, mais blá 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 blá, mais, vocês viram que o total do mês 4 foi até o IJ, 1 mais J elevado ao cubo, ou seja, elevado ao número N, o número total, menos 1. Então, isso aqui é IM, que multiplica 1 mais J elevado a N menos 1. Neste momento você está pensando aí, hein? Por que eu não estudei esse negócio direito no colegial, hein? Olha que legal, gente. Achamos uma expressão geral que calcula para qualquer quantidade de meses. Então, se a gente botar essa forma dentro, esse é o nosso algoritmo. Se a gente colocar isso dentro do código, isso resolve o nosso problema. Ok? Só que vocês concordam comigo que se a gente for calcular para 24 meses, nós vamos ter que criar, ó, para 4 meses, essa é uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, certo? Para 24 meses eu vou criar com 24 variáveis. Vocês concordam que funciona isso se eu fizer dessa forma? Vamos testar para 3, só para ver? Vamos testar. Vou chamar o nosso amigo Visual. Vamos botar isso aqui no cantinho aqui. E vamos chamar o nosso amigo Visual G. Tá bom? Eu vou alterar. Vocês podem salvar esse aí, criar um novo, tá? Eu vou salvar aqui. Salvar. Teste. Pronto. Salvei. Pronto. E vou criar um novo. Ok. Bom. Ó, então vou criar 3 variáveis. Vou fazer para 4 meses. Então vou criar assim, ó. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Aliás, total do mês 1, total do mês 2, total do mês 3 e total do mês 4. Vocês estão vendo que eu estou dando um nome que faz eu entender o significado da variável, né? Isso é uma coisa que vocês têm que fazer, tá, gente? Sempre dá um nome da variável, uma coisa que ela representa, o conceito que ela está representando. Ó, eu vou ter que perguntar para o usuário qual que é o investimento mensal, certo? Eu vou ter que perguntar para o usuário qual que é os juros, certo? E eu não vou perguntar o prazo que eu estou fazendo para 4, ok? Então vamos aqui na nossa seção de comandos. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos perguntar para o usuário essas informações, tá? Então, vamos falar para ele assim, ó, escreva, informe o investimento mensal, ok? Ler investimento mensal, ok? Agora eu vou perguntar para ele, escreva, informe a taxa de juros. Posso falar para ele colocar em percentual, é mais fácil para o usuário, depois a gente calcula, tá bom? Então ele vai entrar aqui, por exemplo, com assim, ó, 0,5, certo? Que é 0,5%, tá bom? Então eu vou ler isso, vou colocar na nossa taxa de juros e eu vou fazer o cálculo já aqui, taxa de juros. Eu vou calcular juros dividido por 100, certo? Ó, peguei a informação, joguei de lá. Lembra que eu falei para vocês na aula? Ó, quando eu olho para uma variável, eu não vejo a variável, vejo o número dela. Então aqui eu estou pegando 0,5 dividido por 100 e fazendo a atribuição à própria variável. Apaguei o que estava lá e coloquei um novo valor. Então nesse momento que ele ganhou o valor 0,5, na hora que eu dividir por 100,
Aí ele foi para 0,005, ok? Então eu vou calcular agora. Total do mês 1 é igual a IM. Total do mês 2 é igual a IM, que multiplica 1 mais J elevado a nada. Elevado a 1. Se quiser pôr, mas em princípio elevado a nada. Total. Vem para baixo, amigo. Isto. Total do mês 3 é igual a IM, que multiplica 1 mais J elevado ao quadrado. E o total do mês 4 é igual a IM, que multiplica 1 mais J elevado ao cubo. Ok? Não é isso? O que é o total geral? Que é o investimento. Faltou essa variável, hein? Vamos criá-la aqui. Investimento total, que é do tipo real. O que é o investimento total? Investimento total é igual total mês 1 mais total mês 2 mais total mês 3 mais total mês 4. Ok? Todo mundo de acordo? E aí eu vou falar para o usuário. Escreva seu investimento total foi de. Escreva o investimento total. Ok? Acho que vai dar certo, hein? Se esse aqui for o operador que faz realmente a exponenciação, vai dar tudo certo. Vamos testar. Ler. Não é ler, é leia, gente. Tá errado. É leia. Que é leia. Tava pretinho, nem vi. Vocês nem para me avisar. Ok? Então vamos rodar isso aqui. Olha, tá indo bem, hein? Vamos pôr de cá. Vamos dar um zoom para facilitar para vocês aqui. Então vamos lá. Qual que é o investimento mensal? 2.254. Variável ler. Não é ler, é leia, né, gente? Mas vocês não me ajudam, hein? Aqui é leia. Ok. Tá vendo, né? Eu não sou fluente na linguagem de programação, ó. Então, investimento mensal 2.254. Taxa de juros 0,5%. De novo outro erro, gente. Vocês não me avisam. Aqui atribuição, ó. Atribuição. Ok? Certamente vocês já fizeram certinho aí. Eu estava fazendo assim só para ver se vocês estavam prestando atenção. Tá bom? Vamos lá então. 2.254, 0,5%. Seu investimento total foi de 9.000. Olha lá, certinho, gente. Então tá correto, né? Nossa linha de raciocínio está correta, funcionou o Visual G também. Mas se a gente for fazer para muitos meses, né? Nós estamos enrolados, vocês concordam comigo? Como é que a gente resolve esse problema, gente? Como é que a gente resolve esta expressão aqui de uma forma genérica? A gente vai descobrir que existem dois jeitos de resolver isso. O primeiro jeito de resolver é usando um conceito que vocês não sabem, a maioria de vocês não sabem, alguns aí na sala sabem, que é como você calcula usando estruturas de repetição, que eu vou repetindo um cálculo a cada mês, eu vou aproveitando do mês anterior. Vocês concordam que
eu ter no primeiro mês, é só multiplicar o próximo mês por 1 mais J e somar no anterior, 1 mais J somando no anterior, 1 mais J, e eu faço isso N menos N vezes. Concordam com isso? Então, essa é uma forma de resolver. Só que existe outra forma de resolver, né? Vocês já devem ter percebido aí. Deixa eu abrir uma outra janelinha aqui. E eu vou colocar uma fonte maior aqui, deixa eu ver. Nas preferências, só para vocês não ficarem. Fonte. Vamos pôr aqui. Ok, tá fácil de ver. Vocês concordam que essa expressão aqui, na realidade, corresponde à soma dos N termos de uma PG, onde o primeiro... PG é assim, ó, é A1 mais A1 que multiplica Q, mais A1 que multiplica Q elevado ao quadrado, mais A mais A1 que multiplica Q elevado a N. Lembram disso? É exatamente essa expressão que está embaixo, tá? Então nós vamos considerar que o nosso Q é igual a 1 mais J, certo? Nós vamos considerar que o nosso A1 é igual ao nosso investimento mensal, ok? E nós precisamos fazer o que? Simplesmente somar os N termos de uma PG, certo? Muito bom, hein? Muito bom. Desculpa, aqui é N menos 1. Então, vamos fazer isso aqui, né? Eu preciso descobrir a expressão geral. Então, a soma, ó, existe um artifício para achar essa expressão, tá? Que é mais ou menos assim. Eu sei que a soma dos N termos é igual a 1 mais A2 mais A3 mais AN. Certo? Multiplico isso tudo pela razão. Ok? QSN. Essa aqui é a nossa expressão 1. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Essa é a nossa expressão 1. Essa aqui igual. Multipliquei porque os dois lados eu não altero, né? A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais AN N menos 1 vezes Q mais AN vezes Q. Certo? Essa é a nossa expressão 2. Fazendo 1 menos 2. O que eu tenho? Eu tenho SN menos S menos SN vezes Q, ou QSN, dá no mesmo, é igual. Vocês concordam comigo que o A2 é isso aqui? É 1 vezes Q? Então, este aqui é igual a esse. Então, este vai anular esse. Certo? Da mesma forma que o A3 é o que? É o A2 vezes Q. Esse anula esse. Esse anula esse, anula esse. O AN é o que? AN menos 1 vezes Q. Então, vai anular tudo aqui. Vai ficar essa expressão, que é o A1, menos este aqui anulou este, menos esse aqui. Menos AN vezes Q. Ok? Concordam comigo? Todo mundo concordou? Ótimo. Só que outra coisa que a gente sabe, né, é que o AN
O AN é o que? É esse cara aqui, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos escrever essa expressão assim também, ó. Vou colocar em evidência já, ó. Sn multiplica 1 menos Q é igual a 1 menos A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 que multiplica Q. Ok? Agora eu tenho Q elevado a menos 1 vezes Q elevado a 1. Como é que vocês calculam isso, gente? Multiplicação de mesma base, expoentes diferentes, mantém a base, soma os expoentes, certo? Então isso aqui vai dar Sn 1 menos Q é igual a 1 menos A1 vezes Q elevado ao Q. Mantém a base, soma o expoente. N menos 1 mais 1 elevado a N. Colocando em evidência esse lado direito, né? Ele é igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N. Portanto, a soma dos N termos é igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N, certo? Correto? Dividido por 1 menos Q. Ótimo! Então, a gente achou uma expressão geral. Então, isso aqui eu tendo, ó, o nosso investimento. Vamos olhar do ponto de vista do nosso investimento mensal agora, tá bom? Eu vou apagar aqui e depois vocês voltem, porque vocês estão com vídeo, vocês podem voltar, certo? Não, vou fazer do lado aqui. Ponto e vírgula quer dizer que, para o nosso caso, a gente tem IM que multiplica 1 mais J, desculpe, elevado a P, que é o nosso prazo, ok? Deixa eu botar aqui em cima, ali de cima. Dividido por 1 menos mais J. Ok? Concordam comigo? Que é isso? Então nós temos um algoritmo. Então se a gente jogar isso aqui no lugar e ele der o mesmo cálculo, quer dizer que o nosso problema está correto. Certo? Então vamos diminuir o zoom aqui e vamos reescrever esse documento aqui. Então vocês salvem isso aqui, para vocês terem calcula até 4, né? Até 4 meses. Agora vamos ver aqui, calcula investimento. Vou alterar esse código. Eu preciso de quantas variáveis? Do investimento mensal, da taxa de juros, do prazo, é isso? E do resultado, que é a soma. Já tem aqui investimento mensal, faltou o prazo. Faltou o prazo. O prazo pode ser inteiro, né? Prazo inteiro. Vamos economizar linhas? Então vamos, ó. Investimento total, investimento mensal, IM. Vou deixar o IM porque fica mais fácil. IM, J, investimento total. Vou apagar esses aqui. Joia. Então tá lá. São os elementos que a gente tem. Então a mesma coisa. Escreva. Informe investimento mensal. Informe a taxa de juros. Agora eu preciso pegar também o prazo. Escreva. Informe o prazo em meses. Certo? Leia isso e guarde em prazo. Ok? E agora eu vou calcular a fórmula do meu investimento total com base nessa regra que a gente acabou, nesse método que a gente acabou de derivar. Então ele é, olha lá,
IM vezes 1 menos 1 mais J elevado ao prazo, ok, ao prazo, ok, tudo isso aqui, tudo isso dividido, se você esquecer o parênteses vai dar problema, hein, gente? Matemática aqui continua valendo, tá? 1 menos 1 mais J. E fecha o parênteses. Ok? Acabou. Princípio, isso aqui deve calcular. Vamos testar? Vamos testar para 4 de novo. Vamos testar para os parâmetros que a gente tinha antes aqui. Então, vou deixar isso aqui no cantinho, aqui embaixo. Certo? Nós não vamos precisar dele agora. Vamos calcular aqui, ó. Peraí. Então vamos lá. Ó, F9 vai rodar. Vamos lá. Informe o... Só estou puxando aqui, gente, para poder dar para ver. Investimento mensal. 2.254. Informa a taxa de juros. 0,5%. 0,5%. Prazo em meses. Nós queremos calcular para 4 meses, né? 4 meses. 9083.8456. Vamos ver aqui embaixo. Vamos tirar o zoom. 9083.8456. Acabou. Tá feito. 9.083. Vamos testar agora para 24 meses. F9. Investimento mensal 2.254. Juros 0,5%. Prazo de mês 24 meses. Meu amigo, tá aí o custo aproximado da sua faculdade. R$ 57.323,62. Ok? Entenderam? Então, para dominar o tema, o que vocês têm que fazer agora? Rever o vídeo, fazer os cálculos na mão. Viu que a gente, para entender o problema, a gente entendeu um problema financeiro. Não foi um problema de computação. A gente passou mais tempo entendendo computação, entendendo financeiro do que entendendo de computação. Traduzimos para isso aqui a regra de negócio. Basicamente, essa fase aqui é a interface com o usuário. Aplicamos o algoritmo aqui e interface com o usuário de saída. Ok? Então, gente, refaçam isso aí, entendam de novo. E na próxima aula nós vamos aprender como fazemos isso de outra forma e nós vamos discutir eficiência e outras coisas, tá bom? Obrigado pela paciência e até a volta. Um abraço, tchau.